A propaganda anarquista que, conduzida de uma maneira seguida e sistemática, não é muito antiga no Brasil. Encontra ali naturalmente obstáculos mais numerosos do que nos países de população fixa, indústria desenvolvida, opinião pública formada e tradições revolucionárias. A população brasileira tem ainda como predominantes os elementos incultos, provenientes do trabalho agrícola, de caráter colonial, com ressaibos da escravatura recente. E a esses elementos juntam-se nos estados de imigração, os do Sul especialmente, camadas novas e móveis, das quais apenas uma parte se fixa, quase sempre sem se adaptar inteiramente. Demais, estas camadas instáveis são em grande parte constituídas por trabalhadores rústicos, saídos de regiões atrasadas e miseráveis. Os imigrantes têm, em geral, um escopo único, o amontoamento de um pecúlio para regressar à pátria. Pelo menos é esse muitas vezes o seu pensamento quase exclusivo. Tal estado de espírito, somado à estranheza do novo ambiente, à incerteza causada na vida pela instabilidade da situação econômica e do lugar de residência, as diferenças de línguas e as influências do clima, não favorece naturalmente a propaganda e ação de qualquer doutrina social. Não é raro até ouvir, da boca dos que na Europa foram propagandistas, como explicação da indiferença própria, que eles à América só foram para ganhar dinheiro. No próprio interesse, aliás, das ideias, a que dedicarão as suas melhores energias, quando voltarem ao seu meio natural. Não há coesão, ligação, homogeneidade, mas desapego às questões sociais, desunião e rivalidades. A grande indústria, de recente formação e mal desenvolvida, não teve tempo nem vigor para fornecer a liga necessária. As causas isóricas da falta de uma opinião pública, forte e vibrátil, adicionam-se no campo econômico e social, sob o ponto de vista proletário, as que estorvam a organização do operariado e a difusão das doutrinas socialistas. Não enumerei entre as causas do vagaroso desenvolvimento das nossas ideias, a oposição, as medidas de repressão e prevenção postas em prática pelo governo, porque não lhes atribua a eficácia e o valor que, naturalmente, pelo governo lhes são supostos. Os frequentes períodos de apatia e desorganização do operariado das cidades não se devem às arbitrariedades repressivas do governo. Tempo virá e talvez não tarde em que as violências governamentais não farão senão acentuar o movimento e acender os entusiasmos proletários. Quanto à proibição de desembarque dos anarquistas, ou dos tidos como tais, expulsos da Argentina e precedidos nos portos do Brasil pelo aviso da polícia, tem uma diminuta importância. Os muitos que, ludibriando a vigilância e precauções policiais, conseguem desembarcar, perante a resistência do meio, que acham frio e a diferença da língua, em breve sentem a nostalgia do foco ardente donde vieram e regressam quase todos. Na sua quase totalidade, os militantes anarquistas do Brasil, ou são brasileiros natos, ou são estrangeiros ali residentes desde longa data e ali ganhos à nossa causa. A propósito de proibição de desembarque, não será descabido citar, embora não seja nova nem anormal, a contraditória atitude da imprensa, dos políticos e dos escritores. Os anarquistas expulsos da Argentina são-no manifestamente por delito de ideias. Se tivessem praticado algum ato de rebeldia, não os teria expulsado o governo argentino, antes todo se arrepelaria se lhe tivessem fugido. Pois os jornais brasileiros, mesmo os que de longe a longe nos dirigem boas palavras, noticiam com a maior indiferença ou com aplauso que a polícia obstou ao desembarque de tão perigosos hóspedes. Ninguém fala em arbitrariedade. Expulsou, porém, a República Portuguesa os frades e jesuítas e anunciou-se que muitos iriam acoitar-se no Brasil. Os anticlericais agitam-se ruidosamente, há manifestações populares, e o governo de Nilo Peçanha resolve impedir a entrada de tais padres. Por não terem residência no Brasil e constituírem uma ameaça à ordem pública, como foi reconhecido pela nação irmã, expulsando-os do seu território. Os motivos eram exatissimamente os mesmos que os invocados contra os nossos. A lei de expulsão estava bem aplicada, mas agora tratava-se do venerando sacerdócio católico, como dizem os religiosos apositivistas. Intervieram altas personalidades, entre elas o presidente de um estado, políticos, jornalistas, escritores, magistrados, damas, a igreja positivista, e tudo quanto ama pomposamente a liberdade. Invocaram-se muitos e bons argumentos, alguns dos quais já antes usados por nós.
Os padres eram perseguidos políticos, nada provava que tivessem realmente perturbado a ordem, o Brasil subordinava-se a uma política estrangeira, etc. Violava-se flagrantemente, odiosamente, a Constituição. E o Supremo Tribunal rasgou a decisão presidencial e deu aos padres entrada franca. Compreensível a diferença, não é verdade? Asterisco. É em língua italiana que, se não estou em erro, se faz há mais tempo propaganda anarquista no Brasil, sobretudo de uma maneira sistemática e seguida. E data da fundação de La Battaglia pelo camarada Orestes Ristori, auxiliado por bons elementos que o têm fielmente acompanhado, o período de maior atividade, continuidade, união e influência. Não quero aqui falar dos indivíduos, nem tive em vista, ao começar estas linhas para a sementeira, traçar no reduzido âmbito de um artigo uma história completa do anarquismo no Brasil. Mas é justo que de passagem diga, como julgador objetivo e imparcial, que a enorme, a invulgar atividade de Ristori, jornalista e orador sempre ambulante, bem como a energia, coragem e inteligência dele e dos seus colaboradores, deve muito à nossa propaganda entre a considerável população italiana dos estados de S. Paulo, Rio, Minas e dos três mais meridionais. Mais irregular e vagarosa é a propaganda feita em português, a que mais diretamente deve afrontar os inúmeros obstáculos atrás aludidos ou indicados. Começada e mantida por alguns militantes brasileiros e portugueses, com o auxílio de espanhóis e italianos, teve não há muito um período de vigoroso impulso, tendo jornais no Rio, em S. Paulo e em Porto Alegre. Hoje subsistem apenas, aparecendo porém irregularmente e a longos intervalos, a Terra Livre em S. Paulo e a luta em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Mais do que recursos pecuniários e cooperadores, escasseiam propagandistas, pela palavra oral e escrita. Tomados uns pelo ganha-pão extenuante e absorvente, fatigados outros pelos excessos de labor de propaganda a pesar sobre os ombros de poucos e pelos obstáculos encontrados. Flutuantes outros, os militantes anarquistas não podem fazer face às eventualidades e necessidades do movimento, as suas manifestações são esporádicas, incertas e tardias, os efeitos perdem-se, a ação sobre a massa é débil, e daí o desânimo de tantos convencidos e simpatizantes que se desinteressam. Um ou outro grupo mantém heroicamente a continuidade da ação, lança de vez em quando um manifesto, espalha de longe a longe um boletim, publica um ou outro número de jornal, edita algum folheto. Mas os seus esforços, desamparados, não vibram com a intensidade necessária. E, no entanto, não faltam lá anarquistas brasileiros e portugueses, inteligentes, dedicados e sinceros. Não são tampouco desunidos. Em S. Paulo, por exemplo, deixei com profundíssima saudade um ambiente cordial e amável, e se não isento de pequenas questões sem alcance, o que seria sobre-humano, ao menos desembaraçado de baixas intrigas, franco e acolhedor. Não conheço camarada que o tenha abandonado sem verdadeiro pesar. E são eles certamente, os nossos amigos do Brasil, os que mais se desesperam com a impotência que se vêem tantas vezes reduzidos. Todas estas condições e circunstâncias são suscetíveis de rápida transformação. O Brasil evolui com velocidade. As cidades aumentam e prosperam à vista de olhos, a indústria fabril toma um incremento visível, os caminhos de ferro rasgam o sertão. Já não falo da grande e sorridente esperança, da promessa de fartura que o vasto e ubérrimo solo brasileiro, sulcado de largas artérias fluviais, coberto de espessas matas, oferece a uma imensa população de homens livres. À humanidade futura, senhora da terra e de todos os meios de produção, livre de parasitas e governantes. Refiro-me somente à evolução do regime capitalista naquele país. Principia ali a construir-se um proletariado industrial mais estável e aglutinado, e a formar-se uma vida pública. Eis que o terreno se vai tornar favorável para a sementeira e se aproxima um momento que todas as ideias devem aproveitar o melhor possível, para se radicarem e frutificarem no futuro. E a propaganda naquele vasto pedaço do globo não é uma questão nacional, particular, mas geral. Toda a nossa obra é forçosamente solidária, como afinal toda a humanidade. Bastaria pensar que o Brasil poderia ser o refúgio da reação capitalista, como já o está sendo da reação clerical. Ora, os anarquistas portugueses são dos que mais interesses e responsabilidades têm nesta questão.
Assim como se fala de aproximações comerciais e políticas, de missões diplomáticas e intelectuais, assim nós devemos encarar e realizar uma união, não na forma, muitas vezes vazia, mas no que constitui a essência, a carne, o sangue dessa aliança, a incessante troca de recursos de toda a espécie. Nessa permuta de ideias, de correspondências, de publicações, de contribuições pecuniárias e, sobretudo, de homens, para o conhecimento direto e pessoal dos ambientes e das pessoas, muito terão a ganhar o movimento anarquista de Portugal e do Brasil, pois há falhas recíprocas que os dois, melhor ou pior, poderão suprir, amparando-se. Não será certamente o Portugal anarquista, digamos assim. O que menos lucrará, pois que, por exemplo, o Brasil nos proporciona ambientes cosmopolitas, cujo conhecimento pessoal nos alargaria os horizontes intelectuais, pondo-nos em contato mais direto com os diversos meios libertários e socialistas do mundo inteiro. Aos anarquistas portugueses, para refletirem.